Vamos prosseguir. Então, pessoal, conversamos sobre as fases, né? E agora nós vamos estudar conceitos novos. Até agora nós conversamos sobre questões já conhecidas de vocês. Agora nós vamos falar de conceitos novos. É, é nessa importante perspectiva, na realidade, quando o Freud vai descrever os três elementos da nossa estrutura psíquica, id, ego e superego, ele vai nos lembrar que o ego, ele quer se proteger, né? Ele tem aí nele um grande instinto de conservação e ele quer se proteger. Então, como que ele se protege? Ele sinaliza situações de angústia, né? Ele não gosta de sofrimento. Então, quando ele está começando a se sentir angustiado, ele vai sinalizar isso. Como que ele sinaliza isso? Lançando, então, disparando o que é muito conhecido de todos nós, que é a famosa ansiedade. Quando a gente fala da ansiedade, a gente logo pensa em algo ruim, né? A ansiedade em excesso, que ela é geradora de sofrimento. Mas nós temos a ansiedade positiva também, que é aquela que nos mobiliza, que é aquela que nos deixa feliz por uma boa notícia, né? Por exemplo, você vai reencontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, aí você sente aquele friozinho na barriga, aquela alegria, aquela euforia. Essa é uma ansiedade positiva, né? Puxa, você vai realizar algo que você quer muito, isso te mobiliza, te faz ir à frente, enfrentar desafios. Essa é uma ansiedade positiva. Essa não é uma ansiedade da angústia. Essa ansiedade da angústia, ela é um sofrimento para o nosso ego. E como ele não gosta de sofrer, ele vai lançar a mão dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa do ego. São formas da gente, na realidade, os mecanismos de defesa, eles são formas da gente enxergar a realidade de uma maneira um tanto distorcida. Alguns a gente utiliza como forma de enfrentamento, mas a grande maioria deles não. Eles são formas que a gente utiliza para enxergar essa realidade de uma forma distorcida e não enfrentar a dor, porque o ego ele não gosta de sofrer. Então ele lança os mecanismos de defesa para eu não enfrentar essa dor. Ele vai tentar se proteger. Então é por isso que a gente tem que ter sempre aquele olhar cauteloso, respirar, permitir refletir, tentar olhar para si, ver o que está acontecendo, ter calma, porque senão nós vamos muitas vezes lançar a mão dos mecanismos de defesa. Vamos falar de alguns deles? Por exemplo, a negação. A negação é um mecanismo de defesa que a gente utiliza muitas vezes quando nós não queremos enfrentar um sofrimento, Por exemplo, eu me deparei com a notícia de que eu não vou poder mais dar aula na escola X. Eu queria muito dar aula naquela escola, mas eu me deparei com a notícia que eu não fui classificado, eu não vou conseguir dar aula naquela escola. Aí eu tenho uma forma, de entender, fico triste, falo, não, puxa, eu fiquei muito triste, eu gostaria, eu me dediquei para isso, sente a tristeza, mas a tristeza vai embora e ela dá espaço para o fôlego da vida, para a ansiedade positiva, para a nossa grande resiliência, que é a nossa grande capacidade de reassumir novos postos na nossa própria história, Ou a gente não ouve o sofrimento, a gente não quer que os amigos saibam que a gente está sofrendo, então a gente fala assim, mas deixa pra lá, nem queria tanto mesmo, é uma escola, tem alguns problemas graves, então a gente nega os nossos verdadeiros sentimentos, outros exemplos, por exemplo, eu perco um ente querido, perdi um ente querido, eu tenho dois caminhos, o caminho de enfrentar a dor, que é o caminho de dar voz à dor, a dor precisa ser vivida, então o caminho de chorar, de sentir a dor da perda, de sentir o luto, ele é necessário, ele dura,
ele tem um tempo dentro da gente, ele vai passar, mas ele precisa ser vivido. Ou eu tenho uma reação, né? Ai, ele morreu, mas eu nem tinha muito contato com ele mesmo. Ou ela morreu, mas sabe, estava difícil, parece que as coisas estão melhores agora. Então eu vou buscando formas de negar aquela dor. Talvez pela nossa dificuldade de enfrentá-la e de saber que nós vamos ter instabilidades ao enfrentá-la. A negação é um mecanismo de defesa que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela nos impede de dar voz ao sofrimento, e é importante que o sofrimento seja vivido, para que a gente aprenda a ser resiliente, Quando a gente vai para academia, quando a gente vai fazer alongamento, não dói, mas a gente precisa persistir, Quando a gente vai fazer caminhada, então a gente precisa persistir. Quando a gente vai mudar alguns hábitos, no começo é sempre difícil, mas a gente precisa persistir, porque a gente pode adquirir novos hábitos, novos padrões, Então, é exatamente isso, quando ele vai falar dos mecanismos de defesa e do quanto que eles entorpecem a realidade, ele está chamando a nossa atenção para isso, tá certo? Outro mecanismo de defesa é o mecanismo de projeção. O mecanismo de projeção, ele também pode ser conhecido pela famosa inveja. O que é inveja? Da onde vem? Qual é a origem da palavra inveja? Não ver, Nós temos um prefixo aí que vai direcionar a compreensão da palavra para a expressão não ver. Eu não vejo as minhas próprias habilidades, eu não vejo as minhas próprias potências e eu as vejo em outras pessoas. Eu não vejo os meus recalques, eu não vejo os meus defeitos, as minhas angústias e eu as vejo no outro. Só que às vezes ela é intolerável, Eu vejo no outro às vezes algo que eu nem tenho consciência de que é meu. E isso se torna muito angustiante para mim, Então, é aquela história, Eu saio da minha sacada eu vejo o jardim do vizinho, o meu jardim é lindo, o meu jardim tem flores, o meu jardim tem um lago natural, o meu jardim tem pomar, O meu jardim, na realidade, é algo muito bonito. E no quintal do vizinho não tem nada, tem só cimento, ele cimentou tudo. Aí eu olho o jardim do vizinho e penso assim, mas que lugar bom, olha aqui, eu posso correr para todos os lados, Olha, eu posso caminhar, eu posso colocar vários armários aqui, olha o meu jardim, Tem grama para todo lado, tem flor para todo lado, isso atrai um monte de bicho. Então, as dificuldades que a gente tem de olhar para si, de reconhecer toda a nossa potência, e às vezes eu vejo as minhas próprias potências no outro. E aí eu passo a invejar, eu passo a desejar o que na realidade está dentro de mim. Vejam só o que a nossa mente faz conosco, Existe também o mecanismo de defesa da regressão. Ele é muito comum na adolescência, fase que a gente trabalha com os adolescentes, Lá no ensino médio, no finalzinho aí do fundamental. Então, o que acontece com a regressão? Eu tenho comportamentos infantis, diante de uma notícia que me desagrada. Então, o professor de história vai falar, pessoal, semana que vem eu vou fazer uma provinha, hein? Nossa, um vai lá e desmaia, ou tem uma crise, bate o pezinho e chora. Então, a gente vai vendo que parecendo um bebê mesmo, tendo uma birra. Então, a regressão é isso. Eu respondo às situações do cotidiano de forma infantil. Eu respondo às situações do cotidiano de uma forma que não caracteriza o meu momento atual de vida como um adulto, como um adolescente. Eu pareço uma criancinha de 3 anos. Então, a regressão é muito comum na adolescência. Até eles simulam até o desmaio, Ai, não acredito, vou desmaiar, Parece o nenê que tudo ele pode, que ele sabe que qualquer... O nenê, às vezes, ele sabe que qualquer situação de desajuste, os pais vão ali socorrer rapidamente. E
E às vezes os nossos adolescentes fazem isso também, numa tentativa de manipular, né? Então, esse é um mecanismo de defesa muito comum, ele precisa ser muito cuidado, orientado, para que ele não seja, para que esse não seja um adulto infantilizado. Nós temos aí um outro mecanismo de defesa muito perigoso, que ele na realidade nos acompanha ao longo da vida, que é o mecanismo de defesa da fuga, né? Eu tenho um compromisso, mas esse compromisso vai me exigir um certo, vai me exigir alguns esforços, então eu vou deixá-lo para depois. A fuga ela é muito perigosa porque ela impede da gente desenvolver potenciais, né? Ela impede a gente de assumir responsabilidades. E ela é muito comum e nós usamos muitas vezes desculpas bem inteligentes para ela, né? Por exemplo, semana de prova eu perco óculos, lembra que eu falei para vocês? Na semana de prova eu desenvolvo uma gripe muito forte, né? Que eu quero tanto ficar com gripe, eu quero tanto me congestionar que eu acabo congestionando mesmo. Então a fuga ela vai muitas vezes fazer isso conosco, certo? Um outro mecanismo de defesa muito é a racionalidade, né? A gente racionaliza, a gente utiliza desculpas socialmente aceitas para justificar as nossas impossibilidades. Por exemplo, uma pessoa que não pode ter filhos, né? Ela tem um desejo, ela não assume esse desejo, mas aí ela pode falar assim, eu não gosto mesmo muito de crianças, eu não tenho muita paciência. Na realidade é uma forma racional, né, dela justificar essa não possibilidade. Então, esse é um mecanismo de defesa muito comum também, né? A gente racionaliza, a gente busca justificações socialmente aceitáveis para algumas impossibilidades. Não haveria problema algum em falar, não, eu gosto muito de crianças, mas eu não posso mais ter filhos, né? É muito difícil, também exige muito enfrentamento, tá certo? Queridos, existem muitos outros mecanismos de defesa. Eu vou socializar com vocês alguns mais comuns e alguns que vocês poderão encontrar com mais frequência no cotidiano escolar, certo? Existe, por fim, né? Nós vamos parar aqui. Existem mais dois, né? Que nós vamos conversar, que é a sublimação e a formação reativa. A sublimação é quando eu, por exemplo, encontro, né, em situações sublimes. Ela é muito comum na arte, ela é muito comum nos trabalhos voluntários, né? Formas de não vivenciar alguns sofrimentos que estejam me incomodando, né? Por exemplo, eu passei por uma perda afetiva e eu começo a desenvolver um trabalho voluntário e me dedico e começo a fazer um trabalho muito bonito, muito necessário, ao ponto de esquecer aquela dor. Então, por isso que tem esse nome, sublimação. Eu acabo transformando uma dor em algo que é sublime. Eu diria que ele é um mecanismo de defesa que a gente pode dizer que pode ter um resultado positivo. Contudo, eu diria que não esquecer o sofrimento, mas enfrentar, né? Tratar esse sofrimento como ele precisa ser tratado, acolher essa dor como ela precisa ser acolhida e continuar o trabalho, que ele vai ser muito mais brilhante, né? Ou, por exemplo, eu tenho alguns desejos que eu não aceito e eu reverto tudo isso em obra de arte, faço trabalhos maravilhosos, transformo isso que eu não aceito em algo sublime, algo que é admirável, né? Então, existem muitas formas de eu viver os meus desejos, os meus anseios e os meus enfrentamentos por meio da sublimação, muito encontrada por meio dos trabalhos voluntários e por meio de produções artísticas também, certo? E nós temos, por fim, a formação reativa. A formação reativa é quando eu não suporto, né, uma determinada situação, né, eu tenho um desejo, né, e na realidade eu não aceito de forma alguma, eu não suporto a ideia de sentir aquele desejo.
Então eu vou, na realidade, eu vou reprimir aquele desejo em outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de ser mãe, eu não posso mais ser mãe, eu não sou, e aí eu acabo ficando em cima, culpabilizando muito as mães por aí, né? E outras situações. Eu tenho um desejo, eu não dou voz a ele, eu não aceito ele dentro de mim, contudo eu saio por aí reprimindo e constrangendo e muitas vezes até perseguindo outras pessoas que vivenciam isso, tá certo? Isso é muito comum nos casos de racismo, isso é muito comum nos casos de discriminação também, certo, queridos? Então, retomando, nós estudamos aí alguns mecanismos de defesa, que são, nós estudamos a negação, a regressão, a projeção, a fuga, a reação, a formação reativa, a racionalização e a sublimação. 7 mecanismos de defesa para a gente refletir, para a gente tomar cuidado e para a gente olhar bem para o nosso aluninho quando a gente perceber que está acontecendo algo com ele, tá certo? Bom, por que a gente tem os mecanismos de defesa? Retomando, porque o ego não quer sofrer. Então ele lança essa forma entorpecente de enxergar a realidade, enxergar de uma forma distorcida para eu não enfrentar essa dor, né? E existem algumas situações que muitos de nós querem evitar. Nós temos uma tendência porque nos causa dor, uma dor muito profunda. Que situações são essas? A rejeição. Nós temos muito medo da rejeição. Nós temos muito receio de sermos constrangidos. Nós temos muitas dificuldades de lidarmos com as perdas afetivas. Então, são algumas situações que podem nos colocar em situação de sofrimento, né? Nós temos muito medo da rejeição. Então, a gente deixa de se amar, mas a gente não deixa de amar o outro, né? A gente tem muito medo de perder as pessoas. E quando isso acontece, se pode se tornar uma dor muito grande. Essa dor precisa ser vivida. E ela precisa ser escutada, né? Que não é só dor de pessoa, não é, a gente está falando também de dor, por exemplo, de tudo aquilo que a gente constrói vínculo. Por exemplo, um aluno chega para vocês na escola e fala: professor, eu perdi, meu cachorrinho morreu hoje, né? E você percebe que ele ficou triste. Você pode dizer: é só um cachorro. Ou você vai entender que isso tem um significado e ele vai precisar enfrentar e viver essa dor. Você pode acolher essa dor e dar os sentimentos, dizer para ele que você se solidariza com a dor dele. Nós temos um pavor ao constrangimento. Então, muitas vezes a gente assume situações que nos ferem com medo do constrangimento. Então, vejam só. Então, esse medo dessas situações disparadoras de ansiedade vão lançar os mecanismos de defesa. Por isso que é importante a coragem e a resiliência, e muitas vezes para isso nós precisamos de ajuda. Tá certo, queridos? É isso. Eu gostaria que vocês hoje, na aula de hoje, então, que vocês dissessem, né? Nós estudamos conceitos muito importantes da teoria psicanalítica, conceitos chaves, que você deixasse registrado no fórum o que mais chamou a sua atenção dos nossos estudos de hoje e o que você considera importante dessa teoria para a ação docente, tá? Eu vou deixar descrito no fórum e você vai deixar o seu registro lá. Não deixem de registrar. Percebo que não são todos os alunos que estão deixando a participação no fórum. Um abraço, queridos. Muitas saudades e se cuidem.